Este é um trabalho apresentado no curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na disciplina de Engenharia do Trabalho, cujo tema é Antropometria, Medidas. Bem, o conteúdo é dividido da seguinte forma. Primeiro vem a introdução, depois as variações das medidas, realização das medições, antropometria estática, antropometria dinâmica e funcional e construção de modelos humanos. Introdução. A antropometria trata das medidas físicas do corpo humano. Medir pessoas não é uma tarefa tão simples como se parece, pois essa prática tem como objetivo obter medidas representativas de uma população, que pode ter indivíduos dos tamanhos mais variáveis. Ao produzir determinado produto, um pequeno erro nas medidas antropométricas pode resultar em prejuízos consideráveis, pois alguns centímetros a mais de material em centenas de milhares de unidades pode significar um aumento enorme no custo de fabricação. Variações das medidas. Do lado do consumidor, a padronização excessiva nem sempre traduz em conforto, segurança e eficiência. Para que esse tipo de problema seja tratado adequadamente, são necessários 3 tipos de providências: definir a natureza das dimensões antropométricas exigidas em cada situação, realizar medições para gerar dados confiáveis e aplicar adequadamente esses dados. Diferença entre os sexos. Homens e mulheres diferenciam-se entre si desde o nascimento, pois desde o nascimento meninos são 0,6 cm mais compridos e 0,2 kg mais pesados. Na pré-puberdade, as meninas são mais altas, pesadas e de superfície corporal maior. Já na puberdade, as meninas crescem aceleradamente dos 11 aos 13 anos e meninos 2 anos mais tarde, dos 12,5 a 15,5 anos. O crescimento ocorre nas extremidades e meninos costumam adquirir mais peso. Após essa fase, meninos e meninas crescem lentamente até por volta dos 20 a 23 anos de idade. Na fase adulta, várias características distinguem homens e mulheres, como a diferença entre a largura do ombro, tamanho do tórax, tamanho da cabeça e braços. Variações interindividuais. São aquelas que ocorrem durante a vida de uma pessoa. Recém-nascido possui cabeça grande e membros curtos, sendo sua estatura 3,8 vezes da dimensão da cabeça e o seu tronco equivalente ao comprimento do braço. Ao longo do crescimento, essa proporção se altera. A estatura do indivíduo atinge o máximo aos 20 anos e aos 55 a 60 anos todas as dimensões lineares começam a decair. Ao envelhecer, há uma perda gradativa de força e mobilidade, com movimentos mais fracos, lentos. Isso se deve ao processo de perda da elasticidade das cartilagens e de calcificação. A força de um indivíduo de 70 anos é metade daquele com 30. Já o sistema nervoso degenera-se numa velocidade menor. Variações étnicas. Estudos antropométricos realizados durante várias décadas comprovam a influência da etnia nas variações das medidas antropométricas. O continente com maior variação é o da África, sendo que a diferença entre o homem mais alto, sudanês, é de 62% em relação ao homem mais baixo, pigmeu. Essas variações, se não bem estudadas, podem provocar grande inadequação de produtos exportados para outros continentes. Como exemplo, uma máquina projetada para acomodar 90% da população masculina dos Estados Unidos da América acomoda também 90% dos alemães. Até aí tudo bem, mas não ofereceria a mesma comodidade para os latinos e orientais. Ela acomodaria 80% dos franceses, 65% dos italianos, 45% dos japoneses, 25% dos tailandeses e apenas 10% dos vietnamitas. Influência das etnias nas proporções corporais. A migração ocorrida durante o século XIX e início do século XX fez com que diversos povos fossem viver em locais diferentes, com a mudança de clima e hábitos alimentares. Estudos apontam que essa mudança indicou que filhos de imigrantes nasceram com características físicas diferentes que seus antepassados. Outro estudo apontou que, mesmo com a altura do corpo sendo alterada, as proporções corporais não haviam sido modificadas significativamente. Isso faz supor
que existe uma forte correlação com a carga genética com as proporções corporais. Esses fenômenos afetam diversos tipos de indústria, entre elas a têxtil, pois tamanhos diferentes implicam em produção focada num público específico, e ao decorrer a exploração dos produtos, ocorre desconforto daqueles que estão recebendo produtos projetados para outros. Influência do clima nas proporções corporais. Povos que habitam em regiões de climas quentes têm corpo mais fino e os membros inferiores e superiores relativamente mais longos. Povos de regiões frias têm corpo mais cheio, são mais volumosos, arredondados. Interessante notar que isso é fruto de uma adaptação genética. Mais magros tocam calor mais facilmente com o meio, mais cheios conservam calor no corpo. Tipos físicos segundo William Sheldon. William Sheldon fez uma pesquisa com 4.000 estudantes norte-americanos e definiu a existência de 3 tipos físicos básicos. O ectomorfo é o tipo físico de forma alongada, membros longos e finos, mínimo de gordura e músculos. O mesomorfo é musculoso, de formas angulosas. O endomorfo é o tipo físico de formas arredondadas e macias. Vale ressaltar que a maioria das pessoas não pertence exatamente a esses grupos, e sim a uma mistura deles. Variações seculares. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento em transportes, armazenamento de alimentos, melhoria na alimentação, saneamento, abolição do trabalho infantil, adoção de práticas esportivas, tudo isso favoreceu no crescimento dos indivíduos ao longo do planeta. Muitos povos experimentaram grandes variações de altura ao longo dos séculos. Padrões internacionais de medidas antropométricas. Em meados do século passado, houve uma tentativa de estabelecer padrões nacionais de medidas antropométricas, mas com a crescente internacionalização, essa tentativa foi por água abaixo. Vários tipos de produtos passaram a ser vendidos no mundo todo, blocos econômicos com redução de tarifas alfandegárias surgiram. Além disso, alianças militares exigiram padronização internacional de produtos utilizados em guerra, para que objetos fossem úteis para um grande contingente de soldados e etnias aliadas. Há tendência de evolução para se determinar os padrões mundiais, embora ainda não existam medidas antropométricas confiáveis para a população mundial. Agora sobre a realização das medições. A realização das medições antropométricas é muito importante para se projetar um determinado produto, pois sua realização é necessária para o objeto ser projetado com direcionamento para o usuário. As etapas para a realização das medições são as seguintes: definição de objetivos, definição de medidas, seleção de amostras, realização das medições e análise estatística. Definição de objetivos. Devemos nos perguntar onde e para que serão utilizadas as medidas antropométricas. A partir disso, escolhidas as variáveis a serem medidas e os detalhamentos ou precisões que essas medidas devem ser realizadas. Definição de medidas. É basicamente a descrição dos pontos do corpo que serão tomadas as medidas. Descrições detalhadas indicam também a postura do corpo, instrumentos a serem utilizados para a medição e a técnica de medida. Seleção de amostras. Obviamente, essa etapa deve ser representativa do universo onde serão aplicados os resultados. Determina-se as características biológicas, idade, sexo, biotipo e deficiências físicas. Medições. O primeiro passo é a elaboração de um roteiro para a tomada de medidas e a elaboração de formulário para preenchimento das anotações tomadas. As pessoas envolvidas deverão receber treinamento prévio e, após o treinamento, é importante a realização de um teste prévio. Análise estatísticas. Serve para o tratamento dos dados obtidos, para saber o intervalo onde se situa grande parte do público no qual tal produto esteja sendo direcionado. Gera uma visão matemática da amostra. Agora sobre antropometria estática. Nessa modalidade, as medidas são realizadas com o corpo parado, com poucos movimentos. Essa prática, a partir de 1950, começou a ganhar maior significado econômico, já que um produto melhor adaptado ao usuário proporciona maior conforto, menor risco à segurança e doenças ocupacionais. Tabela de medidas estrangeiras. A tabela de medidas antropométricas mais completa que se tem registro é a norma alemã DIN 33402, de 1981.
São 54 variáveis do corpo presentes na norma, sendo elas 9 do corpo em pé, 3 do corpo sentado, 22 da mão, 3 dos pés e 7 da cabeça. Para cada variável é estabelecido os pontos entre os quais são tomadas as medidas, a postura adotada durante a medida e o instrumento de medida usado em cada caso. No cenário brasileiro, ainda não há medidas abrangentes confiáveis da população brasileira. Entretanto, diversos levantamentos foram realizados, só que quase sempre restritos a algumas regiões e a ocupações profissionais específicas. Exemplos: levantamento antropométrico totalizando 3.100 pessoas, só homens, em 26 empresas industriais no Rio de Janeiro. Estudo antropométrico com 200 pessoas moradoras de Recife entre 18 e 65 anos, de ambos os sexos. Antropometria dinâmica e funcional. Antropometria dinâmica. Mede-se a amplitude das articulações do corpo humano e determina o alcance dos movimentos, além de fazer a medição da amplitude de movimento de uma articulação isolada. Antropometria funcional. É a modalidade em que se faz medições das amplitudes de movimento do corpo humano em tarefas específicas. Envolve o movimento de vários segmentos corporais ao mesmo tempo. Vale ressaltar que muitas tarefas do dia a dia são realizadas de forma dinâmica, com movimentos que exigem maiores amplitudes dos membros do corpo, seja manipulando, operando ou transportando algum objeto. Movimentos articulares. O movimento do corpo humano ocorre como uma estrutura articulada, com cada junta do corpo fazendo um movimento angular em uma ou mais direções. Devido a esse fato, é mais fácil realizar movimentos curvos em arco do que movimentos retos. Devido a uma cadeia com ligações complexas, como o movimento dos ombros, braços e mãos, temos vários graus de liberdade que compõem o movimento do nosso corpo. Registro dos movimentos. Registros de movimentos podem ser feitos usando recursos de cinema, TV, fotografia e informática. Movimentos também podem ser registrados de forma mais simples, com folhas de papel, por exemplo. Eles são importantes porque delimitam o espaço onde deverão ser colocados objetos, seja para controle de máquinas ou até mesmo de peças para montagem. Agora partimos para o nosso último tópico, construção dos modelos humanos. As medidas antropométricas podem ser utilizadas para construir diversos tipos de modelos humanos, que poderão ser úteis no projeto e avaliação de produtos e postos de trabalho. Esses modelos podem ser bidimensionais, tridimensionais, computacionais ou matemáticos, cada um com diferentes graus de detalhamento e de realismo na representação do corpo humano. Modelos bidimensionais. Os mais simples costumam ser fabricados de papelão, plástico ou madeira, construídos em escalas de diversos tamanhos. São modelos úteis para testar aspectos críticos e representam diversas vantagens, entre elas, baixo custo, facilidade de transporte e armazenamento. Modelos tridimensionais. Modelos tridimensionais, também chamados de manequins, proporcionam estudos mais completos. Além de testar dimensionamento de espaços, também podem avaliar distribuição de peso, momentos de inércia, resistência ao impacto e assim por diante. Modelos mais sofisticados representam por completo as características do corpo humano, apresentando dureza, resistência semelhante à de organismo vivo. Até os sensores que são instalados nos manequins são capazes de detectar movimento do sangue, tecidos, órgãos internos. Modelos computacionais. Existem diversos modelos computacionais que podem ser utilizados em projetos de equipamentos e postos de trabalho. Alguns deles foram criados para atividades específicas, como é o caso do Combinum, utilizado para analisar posturas sentados em aeronaves e helicópteros, e o Crew Chief, usado para dimensionar os alcances manuais, manipulação de ferramentas e fazer acompanhamentos visuais em aeronaves e outros sistemas complexos. Além desses modelos, tem o modelo matemático também, que é o último no nosso caso. Apesar da ideia de utilizar modelos desse gênero bem simples e tentadora, não se trata de uma tarefa fácil, pois nem todos os segmentos corporais são simétricos entre si, o que dificulta a realização de medidas a partir desses modelos.